Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lorico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui para vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula. Eu vou passar a medida dos quadrados para vocês. Vinte e 22 centímetros. Por 26 centímetros. As laterais têm a mesma medida. E o fundo da bolsa também, que são 5 quadrados, todos do mesmo tamanho. Para esta peça, eu vou utilizar 2 mosquetões grandes, uma agulha de crochê número 3,5, marcadores, uma agulha de tapeçaria número 13, uma agulha de crochê número 6, uma tesoura e um pingente. 5 quadrados de couro. Este quadrado, ele tem 20 centímetros e meio por 20 centímetros e meio. É o mesmo quadrado que eu utilizei para fazer a bolsa Emily. A bolsa Emily eu usei 2 peças. Nesta, nós vamos utilizar 5 peças. Aqui eu tenho 20 furos e aqui também eu tenho 20 furos. Estes quadradinhos, eles têm meio centímetros. Sobras do fio policromia, aqui tem 194 gramas. Este fio é um fio de 5 milímetros, 100% poliéster e a cor é a 922 Bosque. Mais 164 gramas. Da cor 914 onça. Nesta bolsa, eu aproveitei as sobras de fios. Vou utilizar a agulha 3,5. Aqui nós vamos dar um nozinho no fio. Vamos começar aqui no canto. Vou entrar aqui, vou puxar o fio. E nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer um ponto baixo em cada buraquinho. E no final da carreira, neste último buraquinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no canto, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer um ponto baixo em cada furo. E quando chegar aqui no último buraquinho, no canto, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo em cada buraquinho. E neste último buraquinho, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Olha como ficou o quadrado. Nos 4 cantos, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo lugar. E nos demais furos, um ponto baixo em cada furo. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo, vou puxar o fio, vou entrar aqui onde saiu este fio, olha, aqui, vou pegar essas 2 argolinhas e vou fazer o acabamento. Olha como ficou. Este fio, nós vamos aqui atrás, vou caminhar com ele até chegar neste outro fio. Aqui, nós vamos dar 2 nozinhos. E este fio, nós vamos esconder ele aqui entre os pontos. E depois, vocês podem queimar a pontinha dele com o isqueiro. Porque ele começa a desfiar, olha.
pouquinho mais. Vou cortar ele aqui. E aqui vocês podem queimar a pontinha e puxar ele para dentro. Pronto. E agora, vamos esconder este outro fio. E agora, nós vamos repetir estes pontos nestas 4 peças. Olha como ficaram os pontos baixos. E agora, nós vamos montar a bolsa. Aqui vai ser a base. E as laterais. E agora, nós vamos costurar esta parte nesta, depois aqui, tá? Nós vamos começar a costura no meio desses 3 pontos baixos aqui do canto, deste outro lado também. Vamos pegar nesta argolinha de trás do ponto baixo, mais esta argolinha aqui de trás. Olha, tá vendo? Estas argolinhas, nós vamos trabalhar nela e nesta outra aqui, ó, nessa outra argolinha. Então, vamos começar aqui no ponto baixo do meio. Com o ponto baixo aqui do meio, pegando nas 2 argolinhas. Aqui nós vamos dar 2 nozinhos. Vamos para o segundo ponto baixo. Com o segundo ponto baixo deste outro lado, pegando nas 2 argolinhas. Vamos no próximo ponto baixo. Com o próximo ponto baixo. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. Aqui no canto, vou entrar no primeiro ponto baixo dos 3. Vou deste lado, aqui no ponto baixo do meio dos 3, no canto. Vou entrar aqui no ponto baixo do meio. Vamos deste lado aqui, eu volto no ponto baixo do meio. E vou entrar no ponto baixo do meio deste outro lado. Vou no próximo ponto baixo. Aqui eu vou no próximo ponto baixo. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo dos 3 e deste outro lado no meio dos 3 pontos baixos do canto.
E agora, vamos entrar aqui no ponto baixo do meio. Aqui, vocês podem cortar, arrematar ele, ou vocês podem caminhar com o fio por dentro até aqui, e aqui nós vamos emendar esta outra parte. Aqui eu já vou arrematar, porque este pedaço aqui, olha, ele é muito grande para caminhar até aqui. Então, aqui eu vou arrematar ele. Vou dar um nozinho. Este fio, depois, vocês podem esconder ele aqui atrás, entre os pontos. E aqui, nós vamos cortar o fio. E vamos queimar a pontinha dele. Pronto. E agora, nós vamos costurar estas duas partes. Aqui, vou entrar no ponto baixo do meio. Com o ponto baixo do meio deste lado. Aqui nós vamos dar 2 nozinhos. Vamos aqui no próximo ponto baixo. Com o próximo ponto baixo. Deste lado aqui. Ponto baixo. Com ponto baixo, pegando as duas argolinhas. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. No final da carreira, estou aqui no ponto baixo do meio, vou entrar no ponto baixo do meio deste lado, com o ponto baixo do meio deste outro quadrado. Volto aqui no ponto baixo do meio, com o próximo ponto baixo deste lado, que é o primeiro ponto baixo dos 3. Ponto baixo com ponto baixo. Nós vamos emendar esta parte, que é a lateral, depois vamos emendar com esta outra parte. Deixa eu mostrar melhor aqui, olha como está ficando. Então, vamos costurar aqui e depois este outro lado com a base. E depois o último quadrado deste outro lado. No final da carreira, ponto baixo do meio com o ponto baixo do meio deste lado. E aqui nós vamos dar um nozinho. E depois este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. E aqui vamos esconder ele. E depois vocês podem queimar a pontinha. E depois nós vamos esconder este fio e este também, tá? Porque depois que a gente fechar a bolsa, vai ficar mais difícil. Escondi o fio.
E agora, vamos queimar a pontinha. Pronto. E agora, nós vamos costurar esta outra parte. E depois, este último quadrado. E aqui a gente fecha a bolsa. Aqui, nós vamos entrar no ponto baixo do meio. Com o ponto baixo do meio deste outro lado. E aqui, nós vamos dar 2 nozinhos. E agora, vamos no próximo ponto baixo e vamos com a costura até o final da carreira. Antes de continuar com a costura, já vamos esconder este fio aqui. E vamos queimar a pontinha dele. No final da carreira, tô aqui no primeiro ponto baixo dos 3, vou entrar no ponto baixo dos 3 e aqui vou entrar no ponto baixo do meio. Entro aqui no ponto baixo do meio, vou pegar esta outra parte e vou entrar aqui no ponto baixo do meio. Volto no ponto baixo do meio e aqui eu vou no primeiro ponto baixo dos 3. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. No final da carreira, cortei o fio e agora nós vamos costurar esta parte aqui. Vou entrar aqui no ponto baixo do meio, com o ponto baixo do meio deste lado. Vamos dar 2 nozinhos. E agora, vamos para o próximo ponto baixo, com o próximo ponto baixo deste lado. Mas antes de seguir a costura, vamos esconder este fio aqui primeiro. Estou aqui no primeiro ponto baixo dos 3, vou entrar deste lado no primeiro ponto baixo dos 3. Vou aqui no ponto baixo do meio. Volto no ponto baixo do meio deste lado. Vou entrar aqui neste quadrado no ponto baixo do meio. Volto no ponto baixo do meio com o primeiro ponto baixo deste lado. E nós vamos com esta costura até o final da carreira, e olha como ficou a emenda dos 3 quadrados. Olha como está ficando a bolsa. E agora, nós vamos fazer carreiras de pontos baixos. Vou dar um nozinho no fio. Aqui é onde eu fiz a costura da emenda. Vou pegar neste ponto baixo, que é o ponto baixo do meio. Vou fazer um ponto baixo. Vou pular a costura, vou aqui no ponto baixo do meio com um ponto baixo.
Olha, estou pegando nesta argolinha, mais a argolinha de trás. Um ponto baixo. Argolinha de trás, mais esta outra argolinha aqui de trás. Um ponto baixo. E nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. Na costura, vou pegar no primeiro ponto baixo dos 3, no ponto baixo do meio, vou pular a costura, vou no ponto baixo do meio. E nós vamos com pontos baixos até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou passar este fio, vou puxar este fio para dentro, vou entrar aqui, olha, onde saiu este fio, e vou entrar aqui dentro. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, outro ponto baixo no ponto baixo seguinte, nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos, pegando as duas argolinhas. Olha como ficou esta carreira. E agora, eu vou contar 2, 4, 6, 8 pontos baixos. Aqui no meio, eu coloquei o marcador. Deste lado também sobraram 8 pontos baixos. 2, 4, 6, 8 pontos baixos. Depois, eu vou contar, olha, 2, 4, 6... Coloquei o marcador nesses dois. Daria 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 2 pontos baixos, coloquei o marcador. 2, 4, 6 pontos baixos. 2, 4, 6. Nesses dois aqui, eu tenho outro marcador, tá? Então, a cada 6, nós vamos pegar 2 pontos baixos e colocar o marcador. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou colocar o fio na agulha, vou puxar este fio, vou entrar aqui e vou fazer o ponto baixíssimo. Um ponto baixo, outro ponto baixo no ponto baixo seguinte e mais um ponto baixo. Aqui eu coloquei o marcador nesses 2 pontos baixos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos baixos, no próximo ponto baixo, 1 ponto baixo. Vai ficar este buraquinho e nós vamos passar aqui uma tira para poder fechar a bolsa. Dois pontos baixos, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, 1, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos baixos e aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, onde nós colocamos o marcador, nós vamos pular esses 2 pontos baixos e fazer 2 correntinhas. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos. Aqui, nas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, 6 pontos baixos e nas correntinhas, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Olha como ficou esta carreira. Aqui no final da carreira, encerrei com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos e depois mais uma carreira de pontos baixos. Vamos ter 2 carreiras. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar.
Com uma agulha de tapeçaria, eu vou fazer o acabamento. Vou entrar aqui no ponto baixo. Vou entrar aqui onde saiu este fio, pegando a argolinha de trás, mais esta outra argolinha. E vou fazer o acabamento. Olha como ficou. Este fio, nós vamos aqui atrás, vamos dar um nozinho nele e depois vamos esconder este fio entre os pontos. E depois vocês podem queimar a pontinha, tá? Agora, nós vamos fazer uma tira com 80 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 80 correntinhas, cortei o fio um pouquinho maior, porque aqui nós vamos amarrar o pingente. Vou puxar o fio, vou passar este fio aqui dentro. Vou dar 2 nozinhos. E agora, este fio, nós vamos esconder ele aqui entre as correntinhas. Aqui onde eu tenho este buraquinho, que está no meio da bolsa, nós vamos entrar aqui com este cordão. Vamos sair deste outro lado. Vamos entrar no próximo. E vamos sair no próximo. Olha como ficou. Aqui, nós vamos dar um nozinho. Na hora de fechar a bolsa, nós vamos dar um nozinho aqui. E olha como ficou. Agora, nós vamos fazer a alça. Vou dar um nozinho no fio. Vou entrar aqui na argola do mosquetão e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Uma correntinha e aqui nós vamos trabalhar nesta argolinha de trás. Olha, ponto baixo tem esta argolinha e esta outra. Nós vamos trabalhar nesta argolinha. Então, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar nesta outra argolinha aqui. Eu vou continuar o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, eu fiquei com 4 pontos baixos aqui na frente e 4 pontos baixos aqui atrás. No total, eu tenho 8 pontos baixos. No final da carreira, eu não vou dar encerramento, eu vou direto com ponto baixo no ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto baixo, nós teremos 8 pontos baixos. 4, e agora vou com mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E nós vamos com esses pontos até o final da alça.
Aqui vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. A minha alça eu fiz com 20 carreiras de pontos baixos. Olha como ficou a alça. Eu fiz aqui 20 carreiras de pontos baixos. No final da carreira, cortei o fio, vou puxar e agora nós vamos costurar aqui no mosquetão. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo, o primeiro deste lado e o primeiro deste lado aqui. Vou entrar dentro da argola. Volto aqui no mesmo lugar. Segundo ponto baixo, com o segundo ponto baixo e dentro da argola. Volto no mesmo lugar. Aqui vou no próximo ponto baixo. Com o ponto baixo deste lado. Volto no mesmo lugar. E agora, este fio aqui, nós vamos dar um nozinho nele e esconder ele entre os pontos. E agora, vamos esconder ele aqui dentro. Pronto. E aqui vocês podem cortar o fio e olha como ficou a alça. Vou passar a medida da alça com o mosquetão. 38 centímetros. Aqui eu tenho a frente da bolsa, na lateral, nós vamos contar. Depois dos 3 pontos baixos do canto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto baixo, nesta direção, nós vamos colocar um marcador. Neste e no próximo ponto baixo. Deste lado, depois dos 3 pontos baixos, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, é onde eu coloquei o marcador nesses 2 pontos baixos. É aqui que eu vou colocar um mosquetão. Então, eu vou pegar esses 2 pontos baixos. Vou entrar aqui e vou sair deste outro lado. Olha como ficou. E agora, nós vamos colocar esta outra alça do outro lado. Olha como ficaram as alças. Olha como ficou a bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.